Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui estamos. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2020, um dia iluminado, um dia abençoado. Agradecer por mais esta bênção maravilhosa a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, nessa roupagem simples, maravilhosa, denominada de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Aqui estamos, em mais um pequeno serão, para hoje contar a história do livro número 2 de nossa mãe, Agla 408, o livro número 2 de Nara, a suicida, que foi, com certeza, não é? Traduzido, tudo passado por debaixo da clarividência de nossa mãe. Livro número 2, Nara, a suicida. O dia era de intenso trabalho, como de costume, no Vale do Amanhecer. A clarividente Neiva fazia uma pausa aparente nas suas atividades. Conversava com suas filhas em torno dos problemas de costura da oficina do Vale. Enquanto falava de panos e cortes, sua mente ativa resolvia outros problemas. A cada momento, algum mensageiro de outro plano chegava e se entendia com ela. A gente só notava o facto pela maneira como ela movia as sobrancelhas ou interrompia o que estava falando. Daí a poucos segundos, ela se virava e invariavelmente perguntava o que eu estava mesmo dizendo. Com o tempo, a gente se acostuma com isso e reserva o assunto para outra oportunidade. Às vezes acontece dela se transportar por momentos e a gente tem a impressão que ela dormiu com os olhos abertos. Outras, ela faz gestos com as mãos ou fala alguma coisa em voz alta. Quando isso acontece, a gente procura disfarçar e finge que não viu, mas na maioria das vezes ela se desculpa e torna a perguntar sobre o que estava falando. Outra coisa que também nós estávamos acostumados e com o segredo. É muito raro a ocasião que ela diz alguma coisa do que está vendo ou falando. Talvez não seja tanto pela secretividade da coisa, mas sim por desinteresse. Neiva lida com a vida de milhares de pessoas e a gente acaba por se desinteressar pelos enredos complicados, mas comuns. Só o amor incondicional desperta e mantém um interesse permanente, e esse amor só ela possui. Só ela mantém com uma constância que chega a nos deixar acanhados de nós mesmos. Ela levantou a cabeça, levantou uma peça de pano para melhor exame e seus olhos de clarividente depararam com uma figura de uma jovem mulher que se aproximou com desenvoltura. Salve Deus, disse Neiva. De onde você vem? Sim, tia Neiva, eu estou aproveitando mais uma oportunidade que me foi proporcionada por Mãe Tildes e cheguei até à senhora para me esclarecer. Mas talvez a melhor forma de fazer isso seja contar-lhe a minha história. Conheci Mãe Tildes em meio às minhas andanças aloucadas que fiz depois de desencarnar, e foi contando a sua história triste. Eu andava feito louca e cheia de dor. Na verdade, minha dor era
tão grande que Deus, na sua bondade, permitiu-me caminhar na solidão sem ser atingida pelos bandidos do espaço. Apesar da minha revolta e descrença, a única coisa que me sustentava era o respeito que me devotavam devido ao amor do meu marido. Neiva sorriu, compadecida, e pediu-lhe que contasse a sua história desde o princípio. Enquanto isso, ela diligentemente discutia com a sua filha Carmen Lúcia detalhes das capas dos mestres que estavam sendo confeccionadas na oficina. E a moça começou: meu nome é Nara. Eu estava com 18 anos quando conheci Tomás, um rapaz de 20. Estávamos numa festinha em casa de uma família das vizinhanças da minha casa. A dona da casa chamava-se Alice e eu gostava muito dela. Não sei se foi o ambiente agradável ou influência da noite chuvosa lá fora, contrastando com o conforto do interior da casa, mas o facto é que eu e Tomás apaixonámos à primeira vista. Ficámos sentados, olhando um para o outro e tocando de leve com as mãos. Enquanto isso, todo mundo dançava e se divertia. Foi uma noite maravilhosa e a partir daí o nosso namoro não mais foi interrompido até ao casamento. Nosso noivado durou 2 anos e foram da mais perfeita felicidade. 3 meses depois de casados, fiquei grávida e isso foi recebido por nós com muita alegria. A primeira preocupação de Tomás foi dar a notícia para sua mãe, que morava no sul. Ele era o único filho e ela sonhava em ter um neto. Em poucas semanas, ela e Tomás fizeram todos os arranjos para ela vir morar conosco. Nós, nos primeiros dias, tudo foi novidade e alegria. Tomás estava eufórico com a perspectiva do nosso filho e, ao mesmo tempo, sentia-se alegre com a presença da mãe. Mas essa situação agradável durou pouco. Eu não sabia mais naquele tempo, mas tanto a criança que estava no meu ventre como a minha sogra eram meus cobradores espirituais. No princípio eram pequenos ciúmes, palavras ásperas, pequenas birras. Eu logo revidei e as coisas pegaram fogo. Nossa vida virou de uma hora para outra da tranquilidade para o inferno. Eu passei a atacar minha sogra com violência e ninguém entendia mais nada. No 3º mês de minha gravidez eu abortei. Senti-me mal, fui levada para o pronto-socorro e quando voltei me sentia um trapo. Deitei-me em nossa cama de casal e minha sogra desandou a falar caluniosamente, com as feições alteradas pelo ódio e a voz gritante. Ela disse, entre outras coisas: foi você que provocou esse aborto. Você, sua desavergonhada. Você que tem sido a desgraça do meu filho. Nesse preciso momento, Tomás assomou na soleira da porta e eu, num instante, percebi a tragédia inevitável. Meio tonta, com a zoeira que minha sogra fazia, eu tentei levantar-me e implorei com os olhos o auxílio do Tomás. Mas, qual não foi minha surpresa, suas feições se transformaram e seus olhos pareciam sair das órbitas. Ouvi o que minha mãe disse, gritou ele. Então você abortou, matou nosso filho, jamais a perdoarei.
e avançou, possesso, em direção à cama. Eu gritei assustada e vi quando ele apanhou um punhal ornamental que estava sobre a cômoda e avançou sobre mim. Minha sogra, assustada, segurou-lhe o braço e eu sentei-me na cama, enfrentando o seu olhar de fera. Não é possível, pensei. Uma pessoa não se transforma assim de repente. Não podia acreditar que o homem a quem dedicava toda a minha existência pudesse agir daquela maneira. Dei um grito de dor e desespero e procurei enfrentá-lo. Ele refriou um pouco o seu gesto e a cena acabou tão depressa como começara. Foi como se um furacão tivesse passado naquele quarto e na minha vida. Mas isso não aconteceu. Quando Tomás estava ausente, eu sentia saudades dele. Quando ele chegava, eu sentia-me distante dele. A minha solidão começou a se tornar insuportável. Tomás então começou a beber e quando voltava para casa parecia uma fera. Eu tinha a certeza que ele procurava outras mulheres. O meu ciúme se tornou como um espinho no meu coração. Certa noite Tomás não voltou para casa e o desespero tomou conta de mim. Imaginava as coisas que ele estaria fazendo e a minha angústia aumentava. A cada hora se passava. De repente não resisti mais e, procurando na cozinha, encontrei uma lata de veneno para ratos e ingeri. Foi horrível. Comecei a me contorcer com dores terríveis, com a garganta queimada, como se fosse fogo. A impressão que tinha era que meu corpo fosse sair pela boca e assim fiquei até me retorcendo em agonia, gemendo e chorando por um longo tempo. Estava só em casa e ninguém me ouvia, ninguém me socorria. Ao mesmo tempo, eu sentia que entrava em uma espécie de transe para adormecer. Comecei a despertar lentamente e me sentia envolvida numa espécie de massa tênue e lilás. Ouvia gritos e gemidos e não sabia se eram meus ou de outra pessoa. Continuava sentindo dores, porém elas eram um pouco mais destacadas de mim, como se eu estivesse longe do meu corpo. A primeira sensação que tive foi de vergonha do que havia feito. Perdi a noção do tempo e não sei quanto tempo permaneci nesse estado. Só sei que as razões do meu gesto começaram a se apresentar e por mais que tentasse justificar, sentia que a culpa era só minha. Lembrei-me de minha sogra e de Tomás. Comecei a sentir que eu é que havia provocado aquela situação com a pobre mulher. Se eu tivesse tido mais paciência, talvez não tivesse perdido o meu filho. Tinha sido egoísta o tempo todo e só agora me dava conta disso. Às vezes ficava em dúvida e me perguntava se o ciúme tinha sido meu ou dela. Isso me perturbava mais ainda e minha agonia era muito grande. Já percebi que havia morrido, mas assim mesmo pensava em voltar
Mas a lembrança da dor que passava tirava-me esse pensamento da cabeça. Não teria coragem de voltar para aquela terrível experiência. Subitamente fui despertada por uma voz que ressoava no ambiente que dizia: espíritos suicidas, preparem-se para voltar à Terra. Fiquei mais animada e esperançosa. Sim, voltar para a Terra, encontrar Tomás, pedir-lhe perdão por tudo o que fizera, pedir perdão à minha sogra, começar tudo de novo. Meus pensamentos ainda estavam muito embaraçados e eu me esquecia que era um simples espírito sem corpo, desencarnado. A voz do guia universal continuou o sermão e a névoa lilás começou a clarear, a ponto de poder enxergar em torno. Vi então que estava num bem cuidado gramado pontilhado de margaridas e lírios brancos. Comecei a me movimentar e meu pensamento era um só: ir para perto de Tomás, pedir-lhe perdão dos meus atos. Por fim, cheguei a uma grande plataforma que dava ideia de uma rodoviária ou de um aeroporto. O local estava cheio de gente e de vozes. Acima do rumor das pessoas ouvia-se a voz do guia universal, como se saísse de grandes alto-falantes. Nisso veio ao meu encontro um índio bonito, com alvas penas de adorno, e não sei como sabia que ele se chamava Pena Branca. Ele foi-me conduzindo pela mão e me vi diante de duas bocas de túneis, uma próximo da outra. Eu vacilava em qual das duas entrar. Pena Branca havia sumido e eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Tudo continuava envolto naquela névoa lilás e minha indecisão aumentava a cada momento. Às vezes ficava lúcida e no momento seguinte não sabia o que estava fazendo. Se num momento eu estava vendo e ouvindo, no momento seguinte eu nada via, como num pesadelo. De repente senti uma mão que segurava na minha e dei um grito: Tomás, o meu querido Tomás. Mas eu não o via, apenas o ouvia. Estou aqui, meu amor. Venha comigo. Não me deixe, não me solte. O que está acontecendo? Uma luz se fez na minha mente. Ele me ama. Mas de repente tudo escureceu. Meu Deus, que fizera eu? Tudo continuou a escurecer e senti minha mão se soltando da mão de Tomás. Quis segurar mais forte, mas não conseguia. O outro túnel começou a me atrair e fui levada para ele. Ouvia vozes de todo o tipo e até mesmo idiomas de outras línguas que eu parecia entender. Meu desespero por ter largado Tomás e o conhecimento da verdade do que eu fizera cortavam-me o coração. Porque Tomás me largou, se ele ainda me amava. Despertei na terra, respirei e senti que estava consciente. Minha dor era muito grande, mas meu arrependimento de tudo o que havia feito era maior. Tinha consciência de haver perdido minha alma gêmea naquela escuridão, na boca dos túneis, e lamentava-me da sorte triste. Não pude permanecer muito tempo naquela cogitação, porque
Os bandidos do espaço logo começaram a me perseguir. Corri de um lado para outro, outro procurando proteção. Cheguei até à casa de minha sogra, porém a vi maldizendo tanto a mim que me deu medo e tive que me afastar. Ela me atribuía toda a desgraça que havia acontecido. Perambulei pelo Rio de Janeiro indecisa. Apenas uma ideia me surgia na cabeça de vez em quando: Brasília. Não sei se era influência do meu mentor ou se era uma lembrança do tempo de Tomás, que falava muito em Brasília. Estava ainda nessa indecisão quando vi uma jovem que havia conhecido e que morava em Brasília. Lembrei-me direitinho do seu nome, Jenny. Afeiçoei-me a ela e passei a acompanhá-la. Onde quer que fosse, não sei se passou um dia ou mais, mas subitamente eu me vi numa bonita casa na beira de uma grande lagoa de águas limpas. Nessa casa havia algumas pessoas que falavam muito em espiritismo. Continuei acompanhando Jenny e ela acabou por ir a um grande templo. Meio receosa, eu a segui e ela se dirigiu para o fundo do templo, parando diante de uma linda estátua de um índio. Ele tinha um penacho dourado e tão grande que tomava metade do tamanho da parede de fundo. Estava assim pertinho de Jane e trêmula de medo quando senti que alguém me passava a mão na cabeça. No mesmo instante senti alívio de uma dor que sempre tivera desde o meu suicídio. Com o alívio da dor, passei a ter mais coerência na minha percepção. Comecei a prestar atenção aos movimentos no templo. Foi quando ouvi uma voz dizendo: Mário, a tia Neiva está chegando. E a pessoa chamada Mário respondeu: Edgarde, pergunte a ela se vai haver indução. Vi então que a tia Eduarde chama a Rosa e o Josias para fazer uma passagem. Fui então levada para perto deles e recebi a doutrina. Comecei a me sentir mais leve e percebi quando Pai João de Aruanda, o preto velho de Rosa, me encaminhou a uma Cassandra que me levou para o Canal Vermelho. Agora, tia Neiva, eu voltei para saber notícias de Tomás. Tenho que pedir perdão a ele, pois minha consciência não me dá sossego, principalmente depois que soube que ele também havia morrido naquela noite. Nara, minha filha, respondeu Neiva, um dia você terá que voltar, mas não é tão fácil o reencontro com a alma gêmea. Você cometeu muitos desatinos e terá que se reajustar. Por isso, muitas vezes nós pensamos que estamos sendo feridos e somos nós que estamos ferindo com o nosso amor próprio. Isso se dá devido à nossa incompreensão, nosso egoísmo, que é a pior arma que voltarmos contra nós mesmos. Temos a obrigação de analisar as coisas, pois em tudo existe uma razão, um propósito. Não devemos nos queixar tanto do nosso próximo, do nosso vizinho, com a falta de tolerância. Nós fazemos os nossos inimigos. Nara
ouviu em silêncio e se aprontou para partir. Salve Deus, tia Neiva, disse ela. Agradeça por mim ao mestre Mário Quioski, ao mestre Eduardo Josias, Rosa e aos outros que me ajudaram. Também quero agradecer ao pai João, que me levou para o Canal Vermelho. Pois é, filha, em breve eu saberei onde está Tomás e a mãe dele e vou mandar notícias a você no Canal Vermelho. Não, tia Neiva, só preciso encontrar Tomás. A mãe dele está viva e mora no Rio de Janeiro. Não, minha filha, sua sogra já morreu e está junto ao filho. Não se esqueça que você passou 7 anos aqui na Terra. Olhe, Nara, naquele dia em que você encontrou sua benfeitora Jenny, eles estavam perto, ajudando você. Como? Eles estavam lá. E como não os vi? Você não os viu porque eles estavam em um outro plano, embora estivessem bem juntos a você. Vai, minha filha, vai para o Canal Vermelho e de lá você será encaminhada para outros planos. Neste mundo, você nada mais tem a pagar. Você já pagou muito com seu amor e agora com seu arrependimento. Vai e que Deus a acompanhe. Com carinho, a Mãe em Cristo, tia Neiva. Notas do texto. O Canal Vermelho é uma cidade etérica nas proximidades da nossa dimensão. Para lá são encaminhados certos espíritos que ainda tenham dúvidas a serem removidas. Essas cidades têm todas as condições semelhantes às da Terra. Ali se encontram casas, ruas, igrejas, religiões, etc. É uma ilusão deliberada na qual o espírito tem a oportunidade de se encontrar em condições semelhantes, mas não iguais às da Terra, e discernir melhor a sua própria realidade. A principal vantagem do Canal Vermelho é a facilidade de relacionamento ectoplasmático com a Terra, porque um espírito passa por um trabalho e é entregue no Canal Vermelho logo mais à noite, quando os médiuns que o trataram estão dormindo. Seus espíritos se deslocam para o Canal Vermelho, levam consigo o seu ectoplasma e lá continuam o trabalho com o espírito que passou de dia, só que as condições são bem mais favoráveis na Terra. O médium não vê o espírito, mas no Canal Vermelho ele está no mesmo plano do espírito e pode finalmente fazer a sua doutrina com muito mais eficácia. Mãe Tildes é missionária de nossa cúpula espiritual, faz parte do comando da falange de Seta Branca. Ela foi uma escrava no Brasil no tempo do Império. A sua principal ação se passou quando houve a libertação dos escravos no Brasil. Ela montou um congá no sul da Bahia e lá congregou toda uma série de missionários desta corrente em seus reajustes. Ela é o nosso espírito familiar, isto é, o espírito que entende as nossas complicações sentimentais e nos aconselha nos momentos difíceis. Seu interesse por Nara resulta talvez da natureza do seu problema. Bandidos do espaço é o nome que se dá a certo tipo de espíritos desencarnados e inclinados à ação negativa. Eles não se ligam a falange alguma, como fazem a maioria dos espíritos. Perseguem os inseguros que vagam
pelo plano etérico, os prendem, abusam deles e os vendem para certas falanges que mantêm o sistema de escravidão, assim na terra como no céu. Feliz quem tem um amor sincero, alguém ligado ao seu coração e seu espírito. Até mesmo os espíritos negativos respeitam os eflúvios de amor que cercam uma pessoa, seja esse amor de uma mãe, um irmão ou um marido. Isto é uma coisa que acontece com frequência no nosso mundo. As pessoas são vazias, faltam-lhe ideias, eles repousam apenas nas coisas que possuem. No caso de Nara, um marido. Se acontece, se perderem, se entregam ao desespero ou se tornam apáticas, são classificadas na espiritualidade de espíritos estacionados ou espíritos preguiçosos. Pena Branca era o mentor de Nara. Nara havia desencarnado pelo suicídio, a antecipar a sua morte. Tomás havia tido uma morte lenta. Isso fazia que, embora próximo, cada um estivesse num plano. Conhecer essa diferença de planos é muito, muito importante. Se a gente quiser entender melhor o relacionamento entre espíritos, Cassandras são naves espaciais etéricas que todos os dias, ao pôr do sol, conduzem os espíritos que se libertam da Terra. Salve Deus e graças a Deus.